A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vera Barreto, sou da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui na cidade de Louveira. E eu congrego na congregação do Colinas de São José, juntamente com o pastor Gilberto Barreto. E nós estamos aqui para mais uma aula bíblica em casa. Estamos no terceiro trimestre do ano de 2020. E o tema desse trimestre é conhecendo algumas histórias do Senhor Jesus. É isso mesmo. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, vivendo entre as pessoas, o Senhor Jesus, ele contava histórias para que aquelas pessoas que estavam ouvindo ele compreendessem melhor, de uma maneira mais fácil, as coisas sobre o reino de Deus, sobre o reino do céu. E é uma dessas histórias que nós vamos conhecer hoje e aprender também com a palavra do Senhor. Da mesma maneira que aquelas pessoas aprenderam naquele dia, nós também vamos aprender nesta manhã. Amém? E você já convidou o papai, a mamãe, convidou todo mundo que está aí na tua casa para participar dessa aula com você? Ainda não? Não tem problema. Convide então, convida todo mundo, porque eu tenho certeza que vocês vão amar a história de hoje. Ainda dá tempo de chamar todo mundo aí para participar com você, tá bom? Nós vamos orar então, antes de iniciar a nossa aula, colocar diante do Papai do Céu tudo aquilo que pode estar trazendo tristeza, preocupação para o nosso coração, não é? Ou se às vezes você está bem, eu espero que você esteja bem, eu espero que a sua casa esteja tudo bem, mas talvez você conheça alguém que esteja precisando de oração. Saiba que o Papai do Céu, ele é poderoso para visitar esta pessoa e entrar com providência nas necessidades dela nessa manhã. Então vamos todos de olhinhos fechados falar com o Papai do Céu. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este dia e por esta rica oportunidade de aprender um pouco mais da sua palavra. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada uma dessas crianças, Pai, a casa de cada uma delas. Senhor amado, aquelas pessoas que possam estar enfermas, doentes, que o Senhor as visite com cura. Aquelas que possam estar tristes, abatidas, desanimadas, que o Senhor venha trazer, Pai, um ânimo novo, que o Senhor venha trazer alegria. Meu Deus, visita cada pedido de oração nesta manhã, porque nós sabemos que o Senhor é forte, é poderoso e conhece a necessidade de cada um e pode visitar cada um, Pai, nesta manhã, suprindo as necessidades, entrando com providências. Meu Deus, assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Crianças, amados, eu sempre falo para vocês, e eu quero que isso fique com uma certeza no coração de vocês, que todas as vezes que nós entramos na presença do Papai do Céu, que nós buscamos o Senhor através das nossas orações, o Senhor, ele nos ouve e ele nos atende. Amém? Não se esqueça nunca disso, tá bom? Muito bem, então, nós estamos na nossa lição número 6 do segundo trimestre do ano de 2020. E o título da nossa história de hoje é A História sobre 10 Moças. E a leitura bíblica, ela está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. E o nosso versículo para memorização, ele está também no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, no versículo 13. Eu vou ler diretamente aqui na Bíblia e depois nós vamos ler para memorizar, ok? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Vamos memorizar então, para ficar bem gravado na nossa mente e no nosso coração? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem quando será o dia e a hora. Mateus, capítulo 25 e o versículo 13. Muito bem, crianças e amados irmãos.
Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é a bússola que mostra para nós o caminho, a maneira como nós devemos viver, para que nós possamos alcançar a vida eterna ao lado do Senhor Jesus, não é assim? Então, esse versículo que nós lemos nesta manhã, ele não está aqui por acaso. Ele nos traz um conselho de nós vivermos a nossa vida de maneira que agrade a Deus, para que um dia nós possamos estar juntinho ao lado dele. Amém? Muito bem, então. Vocês ainda não pegaram uma Bíblia? Não tem problema também. Vamos acompanhar por aqui, pelo vídeo, né? Por essa aula. E depois, então, você pede para alguém que está aí na sua casa, mamãe, papai, alguém possa ler para você diretamente na Bíblia, porque essa história, ela está na Bíblia, tá bom? Antes de começar, então, a aula, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês já foram em um casamento? Eu acredito que se não todos, mas a maioria já foi em um casamento, não é? Já participou da cerimônia de um casamento. E como é bom, não é? Ir no casamento, tem a noiva, tem o noivo, quando tem festa, nós vamos na festa, tem o bolo, docinho, salgadinho, é tudo muito divertido, é tudo muito alegre, não é? Muito bem. O casamento, na época que o Senhor Jesus contou essa história, naquela região, ele era um pouco diferente do casamento que nós estamos acostumados hoje, que nós participamos hoje. Hoje, então, nós temos o noivo, nós vamos na igreja onde acontece a cerimônia do casamento, a noiva convida as daminhas de honra, né? Aquelas meninas que vão todas assim vestidas como noivinhas, como convidadas de honra para participar da cerimônia do casamento. E como eu disse, na época do Senhor Jesus, naquele lugar onde ele vivia, era um pouco diferente. Como acontecia então os casamentos naquela época? O noivo, ele saía da casa dele e ele ia até a casa da noiva, onde ele, juntamente com os convidados, se encontravam com a noiva e iam para o casamento. A noiva, por sua vez, ela não convidava meninas como damas de honra. Ela convidava, então, 10 moças para serem as suas convidadas de honra na cerimônia do casamento. E foi justamente através da vida dessas 10 moças que o Senhor Jesus, então, contou aquela história e explicou para nós, né? Explicou para aquelas pessoas e nesta manhã está explicando para nós as coisas importantes do reino de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, que o reino do céu, ele pode ser comparado a 10 moças que foram convidadas para um casamento. Vamos contar para ver se tem 10 aqui mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o Senhor Jesus, ele falou, o reino dos céus, ele é semelhante a 10 moças que foram convidadas para um casamento. Acontece que o Senhor Jesus falou que 5 dessas moças, eram inteligentes, eram cuidadosas, elas eram precavidas, elas eram preocupadas. 5 dessas moças eram tolas, elas não eram muito cuidadosas, elas não estavam se preparando muito bem como deveria ser para aquele grande acontecimento que era aquele casamento. As moças, então, para irem para o casamento, elas deveriam levar as suas lamparinas. As lamparinas eram como se era uma vasilha onde as pessoas colocavam óleo dentro delas. Esse óleo, ele encharca um pavio, como se fosse um barbante, e esse barbante, esse óleo, ele alimenta a chama da lamparina. Naquela época não existiam as lâmpadas como nós conhecemos hoje, as pessoas usavam as lamparinas
para iluminarem as casas, o caminho. Então as noivas, as moças, elas deveriam levar as lamparinas junto delas, mas elas também deveriam levar o óleo. Caso faltasse, acabasse o óleo da lamparina, elas teriam o óleo de reserva. Muito bem, o Senhor Jesus então disse que as moças que foram convidadas, que eram sábias, levaram as suas lamparinas e além das suas lamparinas, elas levaram o óleo de reserva. Mas as moças que não estavam muito preocupadas, aquelas que eram mais descuidadas, elas levaram apenas a lamparina. E o que aconteceu? O noivo demorou para chegar. E aí aquelas moças ficaram com sono e elas foram dormir, elas adormeceram. Aconteceu que quando foi meia-noite, alguém gritou: "O noivo está chegando, o noivo está chegando!" As moças sábias, elas apressadamente pegaram as suas lamparinas e pegaram as suas vasilhas de óleo e ficaram ali atentas, esperando pelo noivo. Mas as moças descuidadas, as moças tolas que não estavam preocupadas, elas pegaram as suas lamparinas e elas perceberam que o fogo das suas lamparinas estavam apagando. E elas então correram para as moças sábias e elas falaram: "Dá pra gente um pouco do seu óleo, divide com a gente o óleo que vocês têm aí na vasilha de vocês." Mas as moças sábias falaram para elas: "Nós não podemos dividir com vocês, porque se nós dividirmos o óleo com vocês, vai faltar para a gente e vai faltar para vocês também. Vocês corram lá e comprem o óleo." As moças tolas, então, elas saíram apressadamente e foram procurar um lugar onde elas pudessem comprar o óleo para poder abastecer as lamparinas delas. Só que enquanto elas foram para comprar o óleo, o noivo chegou. E quando o noivo chegou, as noivas que eram sábias, elas estavam preparadas e elas foram juntamente com o noivo até a casa onde aconteceria o casamento. Foi o noivo, a noiva, os convidados e aquelas moças que eram sábias puderam ir junto, puderam participar do casamento. As moças que não eram inteligentes, que eram descuidadas e que haviam saído para comprar o azeite, elas voltaram para comprar o óleo, elas voltaram e elas bateram na porta da casa onde estava acontecendo aquele casamento. E aí o noivo então atendeu e falou: "Olha, vocês não podem entrar aqui. Eu não conheço vocês." Aquelas moças não estavam preparadas para entrar naquele casamento, para entrar na festa. E elas então ficaram de fora. E o que o Senhor Jesus então quis nos ensinar através dessa história? Ele comparou a nossa vida com a vida daquelas moças. Aquelas moças, tanto as tolas como as que são mais cuidadosas, as sábias, as inteligentes, são as pessoas que estão na igreja, que vão na igreja, que já convidaram o Senhor Jesus para morar no coração delas. As sábias são aquelas que vão para a igreja, que prestam atenção naquilo que a palavra está dizendo, são aquelas pessoas, aquelas crianças que não cometem pecado, que não mentem, que não desobedecem a Deus, que não desobedecem o papai e a mamãe. Essas são as sábias, mas as tolas são comparadas àquelas pessoas que vão na igreja, mas que continuam vivendo a vida delas de qualquer maneira, continuam vivendo no pecado. E o Senhor Jesus então fez essa comparação. E da mesma maneira, crianças e amados, que aquelas 10 moças foram convidadas para um grande acontecimento, nós, vocês, também fomos convidados
para um grande acontecimento. E que acontecimento é esse, tia Vera? É a volta do Senhor Jesus. É a segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele deixou o céu onde ele morava e veio habitar na terra entre as pessoas, nós, as pessoas que eram pecadoras, foram libertas do pecado através do sangue de Jesus que foi derramado ali naquela cruz. Porque as pessoas sentiram inveja do Senhor e mataram o Senhor Jesus e crucificaram o Senhor Jesus. Mas ao terceiro dia, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Que através do sangue dele, nós também sabemos que nós ficamos livres do nosso pecado. Não é assim? E que agora nós devemos viver uma vida de constante crescimento. Uma vida de acordo com o que a palavra de Deus nos diz para viver, como eu disse, para nós podermos alcançar a vida eterna e um dia poder morar ao lado do Senhor num céu maravilhoso, onde não vai haver tristeza, onde não vai haver dor, onde não vai haver doenças. Mas eu falei de um acontecimento, e que acontecimento é esse? É a volta do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele fez uma promessa. Ele fala, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou preparar moradas para que um dia vocês estejam ao meu lado, vivendo ao meu lado. Mas quando vai acontecer isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe quando vai ser a volta do Senhor. Por isso, nós lemos que nós devemos estar atentos, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Por isso que todos os dias a nossa vida deve ser uma vida de acordo com o que a palavra do Senhor fala. Uma vida de vigilância, que nós possamos estar atentos, que se o Senhor Jesus voltar hoje, nós possamos ir morar na glória com Ele. Todos nós temos essa promessa, mas só vai morar com Ele aquele que vive uma vida de vigilância e sem pecado. Porque se o Senhor Jesus veio à terra, sofreu naquela cruz por conta dos nossos pecados, nós não podemos pecar de novo. Aí você pode falar assim, mas tia Vera, eu não quero mentir, eu não quero falar palavrão, eu não quero assistir no YouTube coisas que eu sei que eu não devo assistir, mas eu não consigo. Se você se confessar, porque a palavra do Senhor fala isso, que aquele que confessa, que aquele que fala com a boca dele que pecou e se arrepende, o Senhor Jesus nos perdoa. E é assim, todos os dias, nós devemos viver uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida onde nós estejamos vigilantes, onde nós estejamos vigiando todos os dias, esperando com ansiedade a volta do Senhor, como aquelas moças que foram sábias, estar preparadas, porque quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai levar para morar com Ele aquelas pessoas que não cometem pecado, porque nós sabemos que o pecado não pode morar no céu, não pode estar no céu, porque lá no céu o Senhor Jesus está, e o Senhor Jesus é santo, e só vai estar ao lado dele aqueles que são santos. Amém? Eu vou deixar vocês com louvor então, e em seguida eu já venho para falar da nossa atividade. Muito bem, então nós temos que estar vigilantes, né?
com tudo aquilo que sai da nossa boca, com tudo aquilo que nós vemos, com tudo aquilo que nós ouvimos. Nós temos que ter muito cuidado e vigiar muito para que a gente não venha cometer nenhum pecado. Nós devemos viver a nossa vida, como eu disse, em constante vigilância, como se o Senhor Jesus fosse voltar agora, para que quando Ele voltar, Ele possa nos encontrar vivendo a nossa vida de maneira que agrada a Ele. Amém? Muito bem, então a nossa atividade de hoje, ela é muito simples. Como sempre, eu vou pedir para vocês desenharem essa história, uma parte da história que vocês mais gostaram, tá? E se for possível, quando vocês estiverem fazendo ou quando vocês terminarem, tirem uma foto e manda para mim. Eu gosto muito de receber e de ver que vocês estão participando através das atividades. E eu também vou fazer um desafio de você contar essa história para pelo menos mais 2 pessoas. Combinado? Então essa foi a nossa história de hoje, o nosso louvor e a nossa atividade, o nosso desafio. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo caso você tenha gostado e compartilhe com alguém que você saiba que precisa aprender mais da palavra do Senhor. Eu vou ficando por aqui e nós esperamos vocês para a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.